Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal sobre geografia. Meu nome é Alice Cunha e essa é a nossa videoaula sobre os solos. O que são os solos? Como eles são formados? E qual a sua importância? Isso e muito mais veremos no vídeo de hoje. Os solos são a união de várias partículas minerais, provenientes de rochas e outros solos que sofreram com a ação dos agentes externos. Se você não se lembra o que são os agentes externos, vou deixar no card e no box de informações o link do meu vídeo sobre os agentes externos. No mundo existem vários tipos de solo, mas os principais são o solo arenoso, o solo argiloso, o solo calcário e o solo mífero, também chamado de humoso ou orgânico. Para falarmos sobre a formação dos solos, temos que conhecer o nome que damos à ciência que estuda os solos. Essa é a pedologia. Logo, a pedogênese é o nome dado ao processo de formação dos solos. Esse processo ocorre através da desagregação de rochas e da ocorrência de fatores físicos, químicos e biológicos. As rochas sofrem uma alteração química ou física a partir da ação dos agentes externos, ou seja, forças da natureza, como a água, o vento, a variação de temperatura e pressão. Sendo assim, quando as rochas sofrem intemperismo, formam os solos. Os solos são constituídos a partir da união de partículas de diferentes tamanhos. São elas a areia, a argila e o silt, que é uma partícula intermediária, ou seja, menor do que a areia e maior do que a argila. Os solos são divididos em camadas ou horizontes. Esse processo é muito lento e, por isso, uma camada de solo de 10 centímetros precisa de 2.000 anos para se formar. Veremos, então, como são cada uma dessas camadas. O horizonte O é a camada superficial do solo. O horizonte A é a camada de matéria orgânica e inorgânica. O horizonte B é o subsolo. O horizonte C é a camada de transição entre o solo e a rocha. E a rocha-mãe ou rocha-matriz é a parte da rocha que não sofreu intemperismo e, por isso, é chamada de inalterada. Os fatores físicos, químicos e biológicos que causam a desagregação das rochas e formam os solos são os tipos de intemperismo. Esse processo, o intemperismo, quando chamado de físico, ocorre por causa de uma quebra mecânica na rocha. Quando chamado de químico, ocorre por causa de uma alteração química na rocha. E o intemperismo biológico ocorre principalmente por causa da decomposição de matéria orgânica. Além da ação do intemperismo, outros fatores interferem na formação dos solos. São eles: o material que origina o solo, ou seja, o tipo de rocha, o clima, o tipo de relevo e os organismos vivos. Os solos são muito importantes para a manutenção da vida em nosso planeta. Entre as várias funções dos solos, podemos destacar que os solos sustentam toda a flora do nosso planeta, eles distribuem a água por todo o relevo terrestre, eles reciclam os nutrientes e todos os corpos vegetais e animais que sobre eles perecem, eles são a moradia de muitos organismos e fornecem matéria-prima e alimento. Mais importante do que conhecer a formação dos solos é compreender a importância desse recurso natural que é finito para todos nós. Sem os solos, não temos vida, não temos alimentos, recursos, matérias-primas, não temos nada. Precisamos conservar os solos e cuidar para que esse recurso sobreviva para gerações futuras. Muito obrigada por assistir. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação.